Bem-vindo! Neste vídeo, vou mostrar como redefinir as configurações de som na TV Samsung The Frame. Para fazer isso, você precisa pressionar o botão Configurações, que fica logo abaixo do botão de ligar no seu controle remoto, abrir configurações, depois abrir todas as configurações, navegar até a aba Som, abri-la, ir para configurações avançadas, navegar até a última opção da lista, que é a opção Redefinir som. E agora, para redefinir as configurações de som, você deve selecionar essa opção e depois confirmar selecionando Redefinir. E é assim que se faz. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe um like no comentário abaixo. E te vejo no próximo vídeo.